Olá, amigas e amigos, prazer de novo estar com vocês aqui no nosso canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. De imediato peço a vocês, para que se inscrevam no nosso canal, dê o like, acione o sininho das notificações para que o YouTube possa transmitir para mais pessoas, levar a mais pessoas o nosso canal com os nossos conteúdos, que semanalmente estaremos postando aqui para vocês, e evidentemente ampliar o nosso leque de discussões, com temas que esperamos poder agradar vocês e enfim. Pedimos também que vocês possam fazer comentários, questões que nós ao longo das nossas transmissões vamos respondendo, vamos anotando e vamos respondendo a cada uma das questões e dos comentários que vocês fizerem, tá bom? E agradeço aí pela atenção de todos e todas. Bom, hoje eu queria falar para vocês a respeito da questão de indicações de textos, de livros, de uma bibliografia de psicanálise que nós vamos utilizar aqui e recorrer. Evidentemente nós vamos utilizar vários livros, mas ao menos algumas indicações eu já queria trazer aqui para vocês e mostrar para vocês. A minha formação é Freud-Lacaniana, portanto, Freud e Lacan serão dois autores muito visitados, fundamentais, o esteio, a base da nossa discussão. E aqui eu tenho de Lacan os seminários, eu tenho aqui esse livro, o seminário O Avesso da Psicanálise, o livro 17, que é de 1969 a 1970, e esse livro é um livro muito interessante, que trata sobre a questão dos discursos do Lacan, mas há outros seminários que nós vamos cogitar, trabalhar, e a publicação do seminário de Lacan é feito pela Jorge Zaha, editor, quem publica a obra dele aqui no Brasil. De Freud nós temos as obras completas. Antes, ao tempo que eu adquiri meus trabalhos de Freud, meus livros de Freud, se vendia de duas maneiras a obra completa. Ela era publicada pela editora Imago, a coleção Standard. Então, ou você comprava toda a coleção, com os 20 e poucos títulos, 20 e poucos livros, ou você comprava as obras escolhidas, que tinham um pouquinho menos, assim, ele selecionava as obras. Hoje, você já consegue adquirir cada suplemento, cada livro. Você já tem aí, já se vende por algumas editoras. Eu não sei nesse momento quais são as editoras que estão trabalhando essas obras de Freud, mas a coleção que eu tenho é a coleção completa das obras completas, que era da Imago. Mas facilitou muito hoje, porque anteriormente você não comprava ele assim por unidade, só comprava ou a obra completa ou então as obras escolhidas. E hoje você pode encontrar as obras de Freud, inclusive pela estante virtual, Amazon, enfim, pelas plataformas online, vocês podem encontrar esses livros, as obras de Freud, enfim. Então, é uma indicação também dos trabalhos, do material de Freud, material bibliográfico. Mas eu queria fazer outras indicações também. De uma autora que eu gosto muito, a Elisabeth Rodinesco, deixa eu mostrar aqui para vocês. A Elisabeth Rodinesco, ela tem esse trabalho aqui que eu acho muito interessante, e eu queria mostrar para você, que é A Parte Obscura de Nós Mesmos, uma história dos perversos, onde ela vai falando da perversão ao longo da história, em diversos ciclos históricos, como a perversão se apresentava. É um livro muito interessante. A Elisabeth Rodinesco é uma psicanalista francesa e historiadora também, tem outros trabalhos muito bons. Um outro livro que eu indico dela para vocês aí é Por que a Psicanálise? É um livro muito bom, muito interessante mesmo, traz discussões a respeito da psicanálise, a importância da psicanálise, de uma percepção dela, psicanalista, em relação a algumas críticas que se faz à psicanálise, e também o que ela vai observar no sentido de como a psicanálise diz de aspectos muito importantes para a contemporaneidade. Bom, outro autor que eu indicaria para vocês aqui também, que vai ser um autor recorrente, é o Jean-Pierre Lebrun. Jean-Pierre Lebrun é um psicanalista belga, e ele tem esse livro aqui, O Futuro do Ódio,
Futuro do Ódio, que é um livro muito interessante também, né, que trata dessa... Bom, a gente está vivendo hoje essa coisa dos afetos, do ódio, né, circulando na sociedade, né, e isso implicando desagregações no ambiente social, familiar, comunitário, né? O Lebrun, ele analisa esse material, né? E é um livro muito bom. Lebrun também tem um livro que eu gosto, Lebrun tem vários outros livros também muito bons, eu indicaria aqui um livro que ele tem com o Charles Melman, que é uma entrevista que ele faz com o Charles Melman, é um livro chamado O Homem Sem Gravidade, Gozar a Qualquer Preço. É um livro muito interessante também, eu recomendo a vocês. É uma entrevista que ele vai fazendo com o Charles Melman, que é um outro autor assim, fundamental nas nossos estudos, nas nossas pesquisas, não é? E que eu indicaria para você. Não é? E por falar em Charles Melman, eu trago aqui um trabalho dele que é Formas Clínicas da Nova Patologia Mental e Artigos Inéditos. Né? Esse livro é muito interessante, né? E eu recomendo. O Charles Melman tem uma obra vasta, né? Um psicanalista muito ativo, um psicanalista francês, tem uma produção excelente, né? Eu utilizo muito nos meus grupos de estudos, né? Nos meus cursos, utilizo bastante ele, o Jean-Pierre Lebrun, a Elisabeth Rodinesco, não é? E outros psicanalistas também, que eu gosto bastante, porque são pessoas que trazem uma discussão, inclusive contemporânea, né? Uma coisa que o Charles Melman, assim como o Jean-Pierre Lebrun, vem trabalhando muito, não é? Que os novos significantes da cultura e aquilo que ele chama de a mutação cultural em curso. Né? Essa é uma temática muito importante porque ela vai também tocar nas novas patologias que estão surgindo nesses processos, desse novo ciclo histórico, né? Que parece ser um ciclo de declínio do patriarcado e de emergência do matriarcado, e ele vai analisando essas questões. Então, no livro O Homem Sem Gravidade, que é essa entrevista do Jean-Pierre Lebrun com o Charles Melman, eles abordam muito essas questões, né? E o Charles Melman tem vários outros livros, vários outros trabalhos, né? que fazem também essa discussão. Como, por exemplo, de Charles Melman, Novas Formas Clínicas no Início do Terceiro Milênio, um livro também que eu faço essa indicação para vocês, porque ele pontua exatamente essa questão dos novos significados da cultura e as novas formações sintomáticas, né? Como é que a nossa contemporaneidade, esse tempo histórico, está tecendo uma subjetividade. Que subjetividade é essa, né? Que mudanças são essas? Que ele vai chamar de mutação, não é? E eu sugiro para vocês e faço essa indicação. Quero indicar também um autor também que eu trabalho muito, né? Que é o Joel Dahl. Joel Dahl tem esse livro aqui, O Pai e Sua Função em Psicanálise. O Pai e Sua Função em Psicanálise, não é? Que é um livro muito interessante, não é? Onde ele faz exatamente uma análise sobre a questão do pai, né? Esse significante paterno, esse significante nome do pai, a partir de suas representações no simbólico, no real e no imaginário. Não é? É um livro que traz uma contribuição muito importante a respeito da questão da castração e da função paterna. E eu recomendo muito a vocês, não é? E outros livros também do Joel Dahl, ele tem Introdução à Leitura de Jacques Lacan, volume 1 e volume 2, são dois livros ótimos, muito importantes, onde ele vai fazer um percurso sobre a obra de Jacques Lacan e nos ajuda muito na leitura, na apreensão dos termos, da maneira como Lacan descrevia suas formulações. Não é? Quem já teve a oportunidade de ler Lacan diretamente, não é? Sabe que não é uma obra fácil de ser lida. Lacan não era um autor conceitual, assim, ele não explicitava, ele trazia, era um autor maiúsculo, era um autor que trazia muitas questões que deixava, que nos provocava a pensar, não é? E não é uma leitura fácil de Lacan, de maneira que o Joel Dahl, nesse livro Introdução à Leitura de Lacan, volume 1 e volume 2, ele nos ajuda muito a fazer esse percurso de leitura na obra de Jacques Lacan, não é? Eu citaria aqui também
não é? Um outro livro de Ivan Correia. Semana passada eu apresentei para você os paradoxos da psicanálise, ou a psicanálise e seus paradoxos, né? No último encontro. No último encontro, eu apresentei para vocês a psicanálise e seus paradoxos. Né? Hoje eu quero apresentar esse outro título de Ivan, que é A Escrita do Sintoma. É um livro ótimo, né, onde Lacan, às vezes até pela capa mesmo, ele bota aqui as estruturas de discursos, né, ele bota lá os discursos da psicanálise. E Ivan, como eu falei para vocês antes, ele trabalha muito a questão da lógica do significante, né, através daquilo que Lacan foi buscar na matemática para poder compreender e articular essa lógica do significante, teoria dos conjuntos, teoria dos números, né, com Frege, com George Cantor, com Peirce, com Russell, com tantos outros lógicos matemáticos que Lacan estudou, examinou a fundo, não é? Trabalhando esse material para as suas formulações, né, a despeito daquilo que ele chamava dos matemas, né? A questão do real, do simbólico, do imaginário, não é? Como ele construía e demonstrava que o significante da psicanálise inconsciente ele tem uma construção lógica. Não é? Bom, então esses livros aí eu acho muito, muito interessante. Quero falar também de outros autores aqui, que eu não estou com o material dele aqui, mas disponho deles, como por exemplo Juan Davinasio. Juan Davinasio, para quem está introduzindo o estudo da psicanálise, começando a estudar a psicanálise, ele tem uns livros muito bons, particularmente dois, né? As 7 lições, os 7 conceitos fundamentais de psicanálise, os 7 conceitos fundamentais de psicanálise, é um desses livros, e um outro livro são as 5 lições de psicanálise, salvo engano é assim mesmo, né? Os 7 conceitos fundamentais de psicanálise e as 5 lições de psicanálise. São 2 livros, ambos publicados pela Jorge Zahar, e é um autor muito interessante porque ele vai pegando os conceitos da metapsicologia, os conceitos fundamentais da psicanálise e vai explicando tanto como Freud e Lacan abordavam esses temas. Então ele pega de um lado o que Freud falava e do outro lado ele coloca o que Lacan falava sobre esses temas, e isso ajuda muito, especialmente o leitor e a pessoa que está querendo se introduzir, né, no estudo de Freud, no estudo de Lacan, e quer fazer o parâmetro entre esses dois autores tão importantes e fundamentais da psicanálise, né? Então é um autor que eu recomendo. Ele tem também, Násia também trabalha com questão de topologia, ele tem um livro também, outro livro muito interessante sobre a histeria, né? É também um autor muito profícuo, tem uma produção muito grande, né? Escreve bastante, né? Ele é um autor argentino, um psicanalista argentino que há muito tempo vive na Europa, na França, né? E sem dúvida alguma é uma indicação. Um autor brasileiro, além do Ivan Correia, que já citei aqui para vocês, né? Que eu também recomendo, né? E que a gente utiliza muito, é o Luiz Alfredo Garcia Rosa. O Luiz Alfredo Garcia Rosa tem também um livro muito interessante. O Luiz Alfredo Garcia Rosa ele fazia muito articulação entre psicanálise e filosofia, não é? E ele tem alguns livros que eu acho muito importante também para quem está se introduzindo na psicanálise, quem quer conhecer a psicanálise primeiramente e quer ter uma base para começar a ler Freud, para começar a ter Lacan. Então ele tem um livro chamado Freud e o Inconsciente, também publicado pela Jorge Zahar, né? Um livro muito bom, muito rico, onde ele vai fazer todo um apanhado entre psicanálise e filosofia, mostrando as bases com que Freud e Lacan construíram, através desses outros saberes, né? Construíram a sua teoria. Né? E ele tem também um livro, uma coleção, acho que com 2 ou 3 volumes, sobre metapsicologia, né? Que eu também indico a vocês, é um bom trabalho. Outros trabalhos dele é A Casa e Repetição, onde ele vai trabalhar a questão da pulsão, a repetição. O Luiz Alfredo Garcia Rosa trabalha muito a questão da pulsão, né? É um outro livro muito interessante, A Casa e Repetição, também publicado pela Jorge Zahar. E um outro livro também publicado pela Jorge Zahar é O Mal Radical de Freud, né? Onde ele também faz toda uma cogitação, toda uma inserção com a questão da filosofia, né? Então ele dá o Garcia Rosa, ele percorria com muita
facilidade, não é? E com uma capacidade de descrição e entendimento muito bom, a psicanálise e filosofia. Bom, nós temos vários outros, acho que ao longo das nossas discussões eu vou trazer outros livros para vocês, mas esses a princípio seriam alguns livros que considero muito importante para nossos estudos, para indicação de leitura para aqueles e aquelas que se lançam no estudo da psicanálise de Freud e Lacan e outros psicanalistas que têm trazido contribuições tão importantes para a nossa disciplina. Um grande abraço e até a próxima, tá? Abraço, pessoal.